Olá, você que se liga no Nossa Unesc, o programa das boas notícias da nossa Universidade Comunitária. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui estamos mais uma vez para trazer as boas notícias da nossa Universidade Comunitária, na rotina da pesquisa, da extensão, as relações com a comunidade, tudo o que faz a diferença aqui na nossa Unesc no seu cotidiano. O programa de hoje vai apresentar um bate-papo que relaciona jovens, empreendedorismo e um projeto de extensão. A ida a uma instituição aqui de Criciúma, de uma equipe aqui da nossa universidade, nesse contexto todo dos muitos projetos de extensão, que a gente tem a alegria de comunicar aqui no programa, porque eles são esse fincar de pés da Unesc nas nossas comunidades, e é um ganha-ganha extraordinário, porque as pessoas que recebem, as instituições que recebem estão ali absorvendo conhecimento, e quem vai interagir, quem vai fazer, quem vai executar, colocar a mão na massa, tem uma experiência que faz a diferença nas suas trajetórias. Então, hoje tem mais um projeto de extensão, aí a gente vai conversar sobre empreendedorismo, sobre relação com jovens, sobre novos caminhos e sobre a ida a uma instituição. O nosso convidado já está aqui e em instantes eu o apresento. Mas antes, recado da Ecocria para você, continue conosco, Nossa Unesc, já voltamos. Pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. Estamos de volta, este é o Nossa Unesc, o programa das boas notícias da nossa Universidade Comunitária. Programa que é gerado aqui do estúdio da Unesc TV, no campus da nossa universidade, para todo o Sul e para as nossas emissoras parceiras de rádio e televisão. Aqui está o nosso convidado, vamos começar o bate-papo de hoje. Tem projeto de extensão na conversa, é o projeto de extensão Empreendedorismo e Plano de Negócios. Ações direcionadas para a capacitação de jovens e adolescentes do bairro da Juventude. Para falar no assunto, tenho a satisfação de receber o professor Abel Correia de Souza. Tudo bom, professor? Tudo bem. Obrigado pela presença aqui. Eu é que agradeço o espaço para nós divulgarmos o nosso projeto de extensão, que já vem de longa data. Então, conte para nós o que se propõe, como vem, há quanto tempo. Passa limpo para nós o projeto aí, professor. Ok. A nossa primeira versão, ela participou do edital de extensão de 2010. Portanto, desde 2011, já estamos aí no 11º aniversário. 10 anos, indo para 11 anos. Estamos no 11º, porque desde 2011 até 2021 já estamos com esse projeto. Desenvolvendo lá nos diversos cursos do CEP, do Centro de Educação Profissionalizante do Bairro da Juventude, e nós já passamos lá pelos cursos de mecânica geral, de informática, panificação, cozinha industrial, manutenção mecânica, manutenção elétrica, enfim, já passamos por praticamente todos os cursos. Então estamos lá desde 2011, com essa parceria, e desde a primeira versão, a coordenação está sob meu controle, sob a minha responsabilidade, e é muito bom trabalhar com aqueles jovens. A gente sabe que muitos deles fazem parte de um grupo de vulnerabilidade econômica e social. Então, quando a gente pode dar a nossa contribuição, levar a nossa Unesc para fazer esse trabalho na comunidade, é muito importante para nós. Agora, professor, um projeto de extensão de 11 anos, eu fico imaginando a quantidade de alunos que já passaram por ele. Sim, nós já tivemos mais de 500 alunos. Mais de 500 alunos. Nós já tivemos mais de 500 alunos. E nesse ano, agora encerramos na quinta-feira passada, e
e nós então fizemos mais uma turma, nós trabalhamos matutino e vespertino, e mais uma turma com 53 participantes. Olha só, e vamos lá, a rotatividade desses alunos é um negócio interessante, né? Porque a gente pensar que o mesmo projeto se mantém há 11 anos com a mesma proposta, né? Eu imagino que, o que mudou nesses anos, professor? Alguma adequação que outra, imagino, mas... Denis, algumas adequações foram mais intensas. Por quê? Porque quando tu começas a trabalhar um projeto, a primeira versão, ela é praticamente cobaia, né? E aí tu tens que trocar o pneu do carro em movimento, né? Então foi o que aconteceu, e aí a partir daí a gente foi fazendo pequenas modificações, mas eu diria assim que o nosso foco é buscar exatamente trazer para esses jovens e adolescentes, né, essa característica de empreendedorismo, seja na condição de empreendedores solo, seja na condição de intraempreendedores, né, empreendedores dentro das organizações. Essa é a nossa proposta. É aí que eu queria chegar. Vamos chegar na essência, então, do projeto, né? O que exatamente ele se propõe, o que ele tem conseguido fazer nesses 11 anos. Ok. Eu vou inclusive falar aqui o seguinte, né? O que nós conseguimos neste ano, né? Porque nesses últimos 2 anos nós tivemos esses problemas relativos à pandemia, e nesse ano de 2021 nós conseguimos fazer o segundo semestre. Então, o que é que nós desenvolvemos? Nós começamos desenvolvendo, né, o conhecimento sobre competências, né, o conhecimento, as habilidades e as atitudes. Passamos por talentos, né, como é que se desenvolve talentos. Depois, nós trabalhamos com a questão de foco, né, o que precisa ter, né, em termos de foco. E, por fim, nós falamos na roda da vida, que são aqueles 4 âmbitos, né? O âmbito pessoal, o âmbito profissional, de relacionamentos e de qualidade de vida. Então, nós trabalhamos isso e aí fechamos fazendo uma correlação de tudo isso aí com a formação empreendedora. Então, juntamos esses 4 conteúdos e fizemos essa junção, né? Para que, então, eles pudessem ter essa ideia do significado do empreendedorismo. Professor Abel, hoje falar em empreendedorismo na escola, no ambiente escolar, é um negócio comum, né? Como se faz. Mas há 11 anos não era assim, né? Não era. Não era. Era tabu. Era tabu. Mas eu diria o seguinte, Denis e telespectadores, é importante nós observarmos o tipo de foco que nós quisemos dar, né? Não foi aquele negócio assim de, tu vais participar de um projeto de extensão de empreendedorismo e tu já vais ser dono do teu negócio. Não, nós inclusive preparamos esse pessoal em termos de, por isso a gente faz questão de conversar pelas competências, então a gente prepara para que eles sejam gestores, independentemente de eles serem donos do negócio ou sejam eles funcionários, né, trabalhadores de alguma empresa. E aí eu vou dar aqui um exemplo, né, que me veio agora recentemente. Eu fui numa determinada loja, né, foi mais ou menos no final do ano, fui numa determinada loja e quando a atendente me atendeu, né, ela perguntou assim, tu não és o professor Abel? Eu disse, sou o professor Abel. Eu fiz o projeto lá no bairro da Juventude, né, e ela disse, olha, eu, graças ao projeto, eu ingressei no curso de economia da Unesc e estou me formando agora no final do ano. Então, uma moça que se formou, né, e assim, então, nós temos outros tantos exemplos, mas esse me tocou bastante porque, né, ela foi me atender e atendeu muito bem, dentro dos conceitos de empreendedorismo que a gente disseminou, né? Então é muito gratificante tudo isso aí, né? Isso é o resultado. É o resultado. Está vendo aí. É o resultado. O senhor conhece outros exemplos, professor? Conheço. Nós tivemos um caso também aí foi um rapaz, né? Um rapaz que ele resolveu empreender, mas ele, antes de empreender, ele passou pelo curso de jogos digitais da Unesc também. Então aí ele participou, inclusive, de um projeto de mentoring, né? Aqui conosco, na Unesc. Inclusive, eu fui um dos mentores, né? E isso, assim, nós temos alguns casos, né? Nós temos, inclusive, um acompanhamento muito importante dos egressos. Os egressos do CEP, né? Do Centro de Educação Profissionalizante do Bairro da Juventude, e que passaram pelo nosso projeto. Então, nós temos hoje a felicidade de dizer que
dos que passaram pelo nosso projeto, 95% deles, na média, estão inseridos no mercado de trabalho. Olha só, isso é um resultado fantástico. 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 Quando se faz a escolha pelo bairro da Juventude, se deve atentar para peculiaridades, né? É uma instituição grande e que lida com um cinturão, né? Lida com um público que vem de uma origem carente, né? Como é que o pessoal dessa condição social encara um conteúdo associado ao empreendedorismo? É importante eu observar aqui, antes de eu responder totalmente a tua pergunta, é importante observar o seguinte, a disciplina que esses jovens e adolescentes têm, que o bairro da Juventude consegue fazer com que muitos deles, como tu falaste, né, são de origem bastante problemática, inclusive, né, problema em famílias e tal, essa coisa toda, mas a disciplina que eles têm ali é importantíssima. Eu acho muito bonito, porque às vezes nós estamos lá fazendo alguma atividade e cai alguma coisa no chão, um papel, isso, aquilo, né, cai no chão, ninguém precisa mandar juntar. Eles automaticamente fazem isso. É comum tu chegares lá e alguém está varrendo o ambiente, né, algum dos alunos está varrendo o ambiente, né, e outro acompanhando ali com aquela pazinha para colocar no lixo. Então, assim, ó, é muito importante, porque no começo eles olham assim um pouco assustados. Mas o pessoal da universidade vem aqui para trazer um monte de conceito, mas nós fazemos o contrário. Nós desenvolvemos os conceitos a partir de experiências que a gente traz para eles. Então, normalmente, é de forma lúdica, né, para que isso possa despertar a curiosidade neles, né, e que eles, então, efetivamente se interessem pelo assunto. Mas realmente, no primeiro momento, a gente tem que quebrar uma barreira e se colocar como mais um deles. Né? Mais um que faz parte ali. Né? Eles normalmente, claro, né, é evidente que eles observam assim, estar num curso superior é um patamar diferente, é diferente. Então, exatamente por essa razão, eu costumo trazê-los aqui na Unesc. Então, agora, recentemente, nós visitamos o Horto Florestal, depois nós visitamos o Laboratório de Gastronomia da Unesc, enfim, para que eles trouxem na biblioteca, lá nos laboratórios do bloco R1, né, nos laboratórios de informática, enfim, para eles terem esse contato, verificar que a universidade também é para eles. De que faixa etária são os atendidos? Eles são normalmente assim, de 14 a 17 anos, nessa faixa etária, jovens e adolescentes, né? 14 a 17 anos. É uma idade em que as coisas estão se moldando, né? Sim. Em termos de perspectivas, oportunidades. Enfim. Isso, perfeito. Então, assim, é um pessoal que eles, a partir do momento que a gente se integra com eles, porque também tu tens que te integrar com eles, não pode ser só eles contigo, né? Tu tem que fazer a tua parte te integrando, né? E então a gente consegue resultados fantásticos, a participação deles, 100% não se consegue em lugar nenhum, né? Se consegue 100%, mas é uma participação muito efetiva, muito importante, né? E eles interagem, aí eu trabalho sempre com 2 extensionistas, 2 acadêmicos extensionistas, né? Tanto na manhã como à tarde, né? E aí eles também, os extensionistas são acadêmicos na faixa de 18, 20 anos, 21 anos no máximo, né? E aí fica bastante fácil deles interagirem com esses acadêmicos, né? É bastante interessante. Eu convido de vez em quando alguém aqui da Unesc para ir lá, né, para acompanhar como é que é o nosso trabalho, e todos eles, né, é unânime a resposta de dizer que é um trabalho muito interessante, muito importante aqui para a nossa Unesc, que todos os trabalhos que a nossa Unesc faz, né, sem dúvida nenhuma, trazem uma enorme contribuição para a sociedade. O professor Abel vai continuar conosco, gente, aqui no programa, para que tratemos mais de empreendedorismo, saibamos mais desse projeto de extensão muito interessante que já tem 11 anos lá no bairro da Juventude. Seguimos nesse bate-papo em seguida, mas agora vamos até a redação da Ecocria, a Escola de Comunicação Criativa da Unesc. A Maga Estopassoli está conosco e tem informação sobre um programa muito importante que envolveu as universidades comunitárias, as instituições de ensino superior de Santa Catarina ao longo do ano, que foi o ProESD. E a Unesc fez um projeto muito bacana, inclusive promoveu o seminário de apresentação final do que foi o ano desse programa em nível estadual, e a Maga traz as informações agora. Oi, Denis.
Os 160 projetos de intervenção desenvolvidos nas universidades de todo o estado, a partir do Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional, o PROESD, foram apresentados em evento sediado pela UNESCO no último dia 9 de dezembro. A universidade faz parte do programa que tem o intuito de proporcionar aprendizado muito além da teoria e levar às comunidades envolvidas mais conhecimento que é produzido para o benefício comum. Nas ações, os estudantes são levados à experimentação de situações dos locais e convidados a colaborar de alguma forma com tais realidades. A 10ª edição do Seminário Estadual teve transmissão ao vivo pelo canal da UNESCO TV no YouTube e permanece disponível na plataforma para quem quiser assistir novamente. A equipe de Diretoria de Extensão, Cultura e Ações Comunitárias da UNESCO organizou o evento com o apoio do Governo do Estado de Santa Catarina. E a principal novidade do programa foi a vinculação das bolsas do PROESD à participação em projetos de intervenção com impacto direto nas comunidades. Obrigado, viu, Maga? Esse e outros conteúdos você encontra lá no unesc.net/agecom, onde estão as notícias produzidas pelos jornalistas da equipe da Agência de Comunicação da UNESCO. Fazemos um intervalo, é rapidinho, na volta tem mais destaques, você com o Nossa UNESCO aqui na nossa Universidade Comunitária. Já voltamos. Se a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, a nossa universidade é o ambiente perfeito para isso. A universidade reúne múltiplos olhares, provoca novas experiências e nos prepara para agir em um mundo de rápidas transformações. Viva experiências práticas em projetos reais com metodologia envolvente, currículo dinâmico e formação flexível. A UNESCO aproxima o melhor da tecnologia e do conhecimento para oferecer mais que um curso de graduação. Promove uma jornada com diferentes experiências, formando profissionais capazes de produzir impacto altamente positivo em nossas comunidades. Venha com a gente. Graduação Multi-UNESCO. Cada dia, uma nova experiência. Voltamos, este é o Nossa UNESCO, aqui na nossa Universidade Comunitária, o programa das boas notícias da UNESCO. E o bate-papo de hoje é com o professor Abel Correia de Souza, que vem nos falar sobre o projeto de extensão Empreendedorismo e Plano de Negócios, ações direcionadas para capacitações de jovens e adolescentes do bairro da Juventude. Inclusive, nós tivemos recentemente, né, professor Abel, um fórum nacional que tratou de projetos de extensão e este esteve entre os participantes. Perfeito. Nós participamos do Fórum de Extensão Universitária, né? O 28º encontro e a 23ª Assembleia Nacional. Foi na PUC Minas e um dos 5 classificados nesse nosso segmento foi o nosso projeto no bairro da Juventude. Então aconteceu agora recentemente, né? E foi muito importante essa nossa participação no sentido de a gente divulgar isso aí para o Brasil todo. E eu fiquei muito feliz em participar porque foi o projeto que mais recebeu perguntas, né, indagações sobre a forma de realização, característica do projeto, quanto tempo o projeto está em funcionamento e assim por diante. Ou seja, né, o que é muito bom para quem apresenta alguma coisa é ser bombardeado por perguntas, né? Porque significa que foi valorizada a apresentação. Mas foi muito interessante, né? É um trabalho que foi feito na PUC Minas, né? E nós tivemos essa nossa participação. O professor, quando a gente fala numa formação em empreendedorismo, que é a proposta também do projeto, na medida em que para muitos desses jovens, no caso específico no bairro da Juventude, oferece talvez ali um primeiro contato com questões de empreendedorismo, o que é transmitido mais para eles? É a questão da relação humana envolvida no empreendedorismo ou a questão organizacional mesmo, do cara que precisa
ter um domínio de uma planilha, de um cálculo, de uma organização pessoal? Qual é a maior densidade do projeto? Nós fixamos muito conteúdo sobre relacionamento interpessoal. Certo. Bastante relacionamento interpessoal, mas nós batemos também muito no relacionamento intrapessoal. Porque muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de lidar com elas mesmas, né? Então, eu vejo da seguinte maneira: eu acho difícil alguém ter um bom relacionamento interpessoal se ele não tiver um bom relacionamento intrapessoal. Então, a gente trabalha bastante com essas questões de comportamentais, né? O nosso foco é bastante voltado para a questão comportamental. Eu até costumo dizer o seguinte, né? Lembrando aqui os 3 pilares da competência, né? Que é o conhecimento, as habilidades e as atitudes, né? Então, eu costumo dizer para eles o seguinte: olha, nas empresas, nas organizações em geral, nós somos contratados pelas 2 primeiras, né? Pelo conhecimento e pelas habilidades. E somos demitidos pelas atitudes, né? Ou seja, é importante observar que para fazer a coisa certa, não precisa ninguém estar te policiando, né? A tua consciência, né? O teu maior juiz, que é o travesseiro, ele vai dizer se tu estás agindo correto ou não. Mas é importante a gente sempre trabalhar com eles nesse sentido, de que eles desenvolvam essa capacidade de comunicação intrapessoal e interpessoal. Isso é bastante forte. A questão de planilhas, o Denis e demais telespectadores, nós passamos para eles já meio que um prato feito. Certo. Ou seja, para que eles não tenham muitas vezes essa barreira, né? Isso. Que acontece para muitos dos empreendedores. Então, o que a gente faz? Trabalha conceitos de marketing, trabalha a questão de relacionamento, desenvolvimento de produto, né? a prestação de serviços, meter a mão na massa mesmo. Então, por exemplo, nesses últimos 2 anos, né? Nós trabalhamos com o curso de cozinha industrial. Então, o que a gente fazia? Nós propunhamos para eles que eles criassem algum tipo de prato para vender a ideia para uma comunidade. Então, nós trabalhamos agora recentemente dessa forma aí. E com os outros cursos também, sempre buscando focar o público-alvo, né? De que maneira tu vais apresentar esse teu produto, esse teu serviço para o teu público-alvo. Então, aí é a questão do desenvolvimento, né? Desse conhecimento, mas unindo isso aí com as habilidades que eles podem desenvolver. Então, professor Abel, pelo que eu entendi, a cada momento o projeto, a cada semestre, enfim, período, o senhor vai dizer, o projeto lida com um nicho lá do bairro da Juventude. Isso, né? Você citou ali a cozinha, industrial, isso, aí tem as outras áreas também. Cada ano nós trabalhamos com uma área, né? Um determinado nicho, né? Então, com algum desses cursos profissionalizantes que tem lá no bairro da Juventude. Então, agora, né, nesses últimos editais, é pedido que defina já qual é o público-alvo. Então, significa que nesse último edital, né, nós vamos trabalhar 2 anos com o mesmo público-alvo. Então, vai ser o caso da cozinha também, né? Isso, vai ser o caso da cozinha também. E aí o que acontece? Mas aí não vai ser uma coisa repetida, não, porque vai ser outro público. Porque o curso deles é para 1 ano, né? A formação deles é 1 ano. Vocês vão pegar 2 turmas diferentes. Vão pegar 2 turmas diferentes, perfeitamente. Certo. Então vamos trabalhar com 2 turmas. E o interessante, né, professor, de estar associado a um curso profissionalizante é que existe o natural comprometimento daquele que ali está, porque ele está ali, diferente de um foco de um ensino médio, por exemplo, em que é uma situação muito plural, né, mas quem está ali está focado naquele conhecimento, né? Então, creio que a habilidade de vocês entra em adaptar a agenda do empreendedorismo ao que eles estão fazendo ali para aprender tecnicamente, a cozinha, a padaria, enfim, seja o que for. Isso, perfeito. Inclusive, na padaria, nós também já trabalhamos com eles, né? Na padaria, e aí eu até brinco constantemente com o pessoal da extensão, né? É um projeto delicioso, né? Ao pé da letra, é um projeto delicioso. Então, a gente procura fazer com que essa ideia de empreendedorismo não seja uma coisa academicista, isso. Né, que seja uma coisa que esteja ao alcance deles e que qualquer um pode empreender. Para isso, tem que ter disposição, vontade, dedicação, coragem, né, e sempre buscar entender o que significa mercado, quem são os agentes de mercado. Mas lá no currículo do profissionalizante que o jovem está fazendo no bairro,
O nosso curso de extensão aqui de empreendedorismo, ele entra na carga horária normal ou é algo extra? Não, ele entra na carga horária. Faz parte da carga horária. Inclusive, né, a gente trabalha uma vez por semana, né, e alternado. Uma semana com matutino, uma semana com vespertino, né, de forma alternada. Ou seja, a gente tem contato com eles a cada 15 dias. Né, e nós fornecemos uma declaração, né, com a carga horária de que eles participaram desse curso, desse trabalho de capacitação. Aqui a Unesc, ela dá essa chancela, né, de que eles participaram com determinada carga horária, né, nesse trabalho de capacitação. No diálogo com eles, assim, professor, qual é o tipo de dúvida mais recorrente, assim? Eu até na questão do diálogo eu acho muito interessante, porque eu faço questão de que eles se aproximem o máximo possível, né? E no começo eles me chamam de professor, depois já começa com o professor Abel, e lá pelas tantas, no final do primeiro mês, eles já me chamam de Abel mesmo, né? Não me chamam mais de professor, né? É Abel mesmo. Então, é muito interessante porque eles, a gente consegue, né, trazer eles para o nosso lado, principalmente falando a linguagem dele, né? Não dá de trazer coisa rebuscada, não dá de trabalhar com ideia academicista, não dá para pensar que o empreendedorismo que nós vamos trabalhar lá é o mesmo empreendedorismo que nós trabalhamos aqui na universidade. Não, é diferente. Tem que ser uma coisa mais voltada para jovens e adolescentes. E há uns 3 anos, mais ou menos, eu participei de um evento na ESAG, né? E a ESAG, eu tive contato, eles têm uma consultoria jovem, e eles desenvolveram um material para o empreendedor mirim. E aí eu pedi para eles, né, um exemplar, é um livrinho, né, um livrinho bem simplesinho, mas é um livrinho bacaninha, com bastante exemplo, e até pedi a eles a permissão se eu podia usar algumas coisas, alguns conteúdos que estavam ali, se eu poderia usar. Não, isso aí é livre, pode usar como quiser, desde que faça a citação, então, sem problema nenhum. Então a gente trabalha dessa forma aí, deles, e graças a Deus, não é por acaso que estamos há 11 anos, né? Está dando certo mesmo, né? Não tem dúvida que, olha, um projeto de extensão para durar 11 anos, não é com 2 conversas. Não é com 2 conversas. Professor Abel, parabéns pelo trabalho, cumprimentos, estamos sempre ao dispor aqui, boa sorte. Muito obrigado, agradeço a Ecocria, né, pelo espaço, e a TV Unesc também por esse espaço aí. Muito obrigado. Pois não. Professor Abel esteve conosco, conhecemos a fundo mais um projeto de extensão, e é um projeto de extensão que leva empreendedorismo para alunos dos cursos profissionalizantes do bairro da Juventude. Já são 11 anos desse projeto muito bacana, mais um com a assinatura da nossa Universidade Comunitária. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau!